Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Presidente da empresa mineira de comunicação morre vítima de febre amarela. Presidente Michel Temer entrega ao STF respostas a questionamentos feitos pela Polícia Federal. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, a gente começa falando já deste caso de mais uma vítima da febre amarela no país. Desta vez, o presidente da empresa mineira de comunicação. Portanto, quem traz os detalhes para a gente deste caso é Daniele Popov. Boa noite, Dani. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. O presidente da empresa mineira de comunicação EMC, Flávio Henrique Alves de Oliveira, de 49 anos, morreu às 7h30 da manhã de hoje em Belo Horizonte. Músico, produtor e compositor, ele estava internado desde o dia 11 no Hospital Mater Dei, onde foi diagnosticado com febre amarela. Em nota, a rede hospitalar confirmou que a morte resultou de uma complicação derivada da doença. Segundo dados da Secretaria de Saúde de Minas Gerais divulgados ontem, de julho do ano passado até o início deste ano, foram confirmados 22 casos de febre amarela no estado, dos quais 15 pacientes morreram. 46 casos continuam sob investigação. A maior prevalência é entre pacientes do sexo masculino, que totalizam 21 das ocorrências. Flávio Henrique Alves de Oliveira tinha ampla carreira cultural. Vamos ver na reportagem de Ruth Soares, da Rede Minas. Flávio Henrique era músico e produtor cultural. Na carreira, tinha mais de 180 músicas gravadas. Foi parceiro de nomes como Paulo César Pinheiro, Chico Amaral, Milton Nascimento e Toninho Horta. Sem ilusão, um novo tempo em que a paz e a fartura brotem das mãos. Lançou 8 CDs autorais e um DVD gravado. E o último trabalho é o CD Zelig, de 2012. Em 2016, assumiu a presidência da empresa mineira de comunicação, responsável pela Rádio Inconfidência e pela Rede Minas. Sem você aqui, só resta sonhar. A Secretaria de Cultura de Minas Gerais prestou condolências à família do músico, considerado uma pessoa leal e digna. Seu sorriso, seu jeito carinhoso, sua dignidade e sua música ficam marcadas em nossa memória e em nossos corações, diz a nota da Secretaria. Sávio Souza Cruz, secretário estadual de Saúde, também comentou a morte de Flávio de Oliveira e destacou o caráter íntegro, o profissionalismo e a dedicação dele. Em nota, o diretor-presidente da empresa Brasil de Comunicação EBC, Laerte Rimoli, também lamentou a morte do presidente da EMC. No texto ele diz, abre aspas, neste momento de perda irreparável, presto minhas condolências ao governo de Minas Gerais, à Secretaria de Estado de Cultura e minha solidariedade e de toda a direção da EBC ao quadro de funcionários da Rede Minas e da Rádio Inconfidência, aos amigos e familiares, fecha aspas. Flávio Henrique foi mais uma vítima de febre amarela e esse número vem crescendo. E a prevenção à doença antecipou o início da vacinação contra a febre amarela nos estados mais atingidos. Mas quem vai atualizar as informações para a gente agora é Vanessa Casalino, da redação da TV Brasil em São Paulo. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, Daniele, boa noite para você, boa noite a todos. Começo aqui por São Paulo. O governo do estado antecipou pela segunda vez o início da campanha de vacinação contra a febre amarela. Agora o início será no dia 25 de janeiro. Mas atenção, o município de São Paulo não inicia a campanha nesse mesmo dia, que é o aniversário da cidade. Na capital, a campanha com a dose fracionada começa no dia seguinte, dia 26. O novo calendário do estado amplia o período de duração para a campanha para 24 dias, mas
mas mantém a meta de imunizar 8.300.000 pessoas em 54 municípios ainda não alcançados pelo vírus, e isso até o dia 17 de fevereiro. A campanha vai ser realizada com a dose fracionada da vacina e São Paulo continua registrando longas filas para a imunização. A Secretaria de Estado recomendou aos postos de vacinação que solicitem comprovantes de viagens para a aplicação das doses. Uma orientação que vale para os destinos interurbanos, interestaduais e também para o exterior. Já no Rio de Janeiro, a Vigilância Sanitária confirmou mais um caso de febre amarela no estado. O paciente é da cidade de Teresópolis, na região serrana, um local que já registra uma morte por causa da doença. A Secretaria de Saúde do Estado do Rio também decidiu antecipar para 25 de janeiro o início do fracionamento da vacina contra a febre amarela, que começaria em 19 de fevereiro. Em nota, a Secretaria afirma que o objetivo é se alinhar com o Ministério da Saúde e com a Secretaria de Estado aqui de São Paulo, numa estratégia conjunta de enfrentamento da doença. Em nota, o Ministério da Saúde explicou essa antecipação. Disse que ela foi adotada porque os insumos que vão ser usados nas duas campanhas já foram enviados aos dois estados. Dani. Olha, e agora, em vez de voltar com a Dani, você vai voltar comigo, Vanessa Casalino, mas eu tenho uma outra informação para te perguntar, que é em relação à situação das propostas de privatização das linhas de metrô aí em São Paulo. Saiu uma decisão da Justiça de São Paulo aí, proibindo a privatização de linhas de metrô aí em São Paulo. Explica para a gente exatamente o que é esta decisão, o que é que afeta, o que é que atinge diretamente, e foi um dia, inclusive, com paralisação aí em relação aos trabalhadores do metrô. Explico sim, Rosiane. Boa noite para você, peço desculpas. Uma liminar do 12ª Vara da Fazenda Pública aqui da capital suspendeu a licitação e o leilão de concessão das linhas 5 Lilás e 17 Ouro do metrô de São Paulo. Essa nem está pronta ainda. Esse leilão aconteceria amanhã e foi o que motivou essa greve dos metroviários hoje aqui na capital. A categoria se opõe à entrega das linhas para a iniciativa privada e amanhã foi bastante difícil aqui para o paulistano que depende do transporte público. Na decisão, o juiz Adriano Laroca considerou baixo o valor mínimo da outorga dos serviços, fixado em torno de 180 milhões de reais, o que seria equivalente a 3% do custo financeiro de construção das linhas, segundo o magistrado. Ainda na decisão foi fixada uma multa diária de R$1 milhão para cada réu em caso de descumprimento, além de sanções administrativas e criminais. Em nota, o governo do estado disse que está trabalhando para suspender essa liminar. Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. Agora eu vou chamar Vitor Ribeiro na Rádio Nacional, no estúdio da Rádio Nacional, porque Vitor tem informações a respeito de uma operação da Polícia Federal e do IBAMA para combater aí a extração ilegal de madeira na Amazônia. Vitor, madeira que iria inclusive para o exterior, né? Boa noite. Isso mesmo, Rosiane, boa noite. Policiais federais e fiscais do IBAMA deflagraram hoje em Manaus uma nova operação contra a extração ilegal de madeira da floresta amazônica. A investigação da Operação Arquimedes começou há pouco mais de um mês, depois de um alerta feito pela Receita Federal, e já resultou na apreensão de quase 450 contêineres com madeira ilegal. Mais da metade seria enviada para comerciantes da Europa e dos Estados Unidos. De acordo com a Polícia Federal, se todo o material apreendido na operação de hoje fosse colocado em uma linha reta, daria cerca de 1.500 quilômetros. É quase a distância de Brasília a Salvador. Ainda segundo a PF, a madeira ilegal foi extraída nos estados de Roraima, Rondônia e no Amazonas. Agora, os investigadores tentam identificar os responsáveis, que vão responder pelos crimes ambientais e de receptação. Rosiane. Obrigada, Vitor, que daqui a pouquinho volta com outras informações. Agora a gente continua movimentando a nossa equipe e a gente conversa com o Maurício de Almeida, da TV Brasil no Rio de Janeiro, porque, Maurício, por aí hoje são várias as notícias. A gente vai começar agora neste primeiro bloco falando sobre aí a decisão da Justiça de transferência de Sérgio Cabral para um presídio no Paraná, né? Boa noite. Olá, Rosiane, boa noite. Pois é, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deve ser transferido a qualquer momento para esse presídio federal no Paraná. A decisão veio da Justiça do Paraná e também da Justiça do Rio.
duas decisões decidindo pela transferência de Sérgio Cabral, depois que o Ministério Público analisou mais de 10 mil horas de gravações e conseguiu flagrar diversas regalias que Cabral estaria recebendo nos presídios, desde a chegada dele em Bangu 8 e depois no presídio de Benfica. Regalias como o direito de circular livremente por dentro do presídio, algo que não acontece com os outros presos. Também recebia visitas fora dos horários regulares. Cabral também tinha um cardápio especial com comidas sofisticadas, queijos importados e até lagosta. Cabral, no presídio de Benfica, também passava a maior parte do tempo e até chegava a dormir na biblioteca. Essa biblioteca tem ar-condicionado e a porta dela fica aberta dia e noite. Por todas essas regalias, o Ministério Público aqui do Rio de Janeiro também vai processar Cabral por improbidade administrativa. Além dele, os diretores dos presídios e também o secretário e o subsecretário de Administração Penitenciária do Estado. O Ministério Público também pede que todos esses funcionários sejam exonerados dos cargos. Agora, a transferência pode acontecer, depende apenas da Polícia Federal. Isso se a defesa de Sérgio Cabral, que diz que vai recorrer porque não concorda com essa transferência, não conseguir reverter a situação na Justiça. Lembrando que em Brasília, cabe ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, a palavra final sobre a transferência. Da outra vez, ele não concordou com a transferência e Cabral permaneceu no Rio com essas regalias que o Ministério Público está denunciando. Rosiane. Obrigada, Maurício. No próximo bloco a gente volta a conversar. Agora a Mariana Jungmann está aqui ao meu lado com detalhes em relação às respostas que o presidente Michel Temer enviou hoje ao Supremo Tribunal Federal. Respostas a questionamentos feitos pela Polícia Federal. Mariana, boa noite. Então, isso foi protocolado hoje. É isso mesmo, Rosiane. Ele enviou ao Supremo Tribunal Federal e à própria Polícia Federal, que fez, então, ao presidente Michel Temer 50 perguntas referentes a uma investigação sobre se a empresa Rodrimar teria sido beneficiada pela edição do Decreto dos Portos, um decreto que mudava ali, tratava de prorrogação de concessões no setor portuário. E aí o presidente respondeu, então, por escrito a essas 50 perguntas. De maneira geral, negou que tenha recebido qualquer tipo de doação de campanha ou se beneficiado de doações desta empresa ou de seus sócios. Disse ainda que na qualidade de presidente da República ou enquanto era vice, se recebia e dialogava com representantes de diversos setores empresariais, inclusive do setor portuário, mas negou que tenha tido relação diversa dessa institucional com este setor ou com qualquer outro setor. O presidente também negou ter determinado ao seu ex-assessor, Rodrigo Rocha Loures, que acompanhasse a produção desse decreto, né, a edição deste decreto dos portos, ou tenha dado para ele qualquer orientação neste sentido. O presidente Michel Temer também ressaltou que a empresa Rodrimar não foi beneficiada pela prorrogação dos contratos de concessão no setor portuário. E em uma de suas respostas, Rosiane, ele diz assim, abre aspas, não recebi nenhuma oferta de valor para inserir dispositivos mais benéficos do decreto dos portos, ainda que em forma de doação de campanha eleitoral. Em tal hipótese, minha reação seria de enérgica repulsa, seguida das medidas cabíveis. Por fim, o presidente também se queixou de algumas das perguntas que foram feitas pela Polícia Federal, disse que essas perguntas tinham um tom de agressividade, desrespeito e impertinência e alegou que elas afetam sua dignidade pessoal e colocam em dúvida a sua honra. Rosiane. Obrigada. A gente lembra também, né, Mari, que vários detalhes em relação a isso você confere no site agenciabrasil.abc.com.br. Carolina Pimentel não está participando conosco hoje aqui. Quem nos acompanhou ontem viu que ela estava bem rouquinha, mas ela destaca e todo esse noticiário, várias manchetes e parte desse material do noticiário da agência você vai conferir com a gente hoje aqui no nosso programa Nos Corredores do Poder. No próximo bloco, outras informações. É daqui a pouquinho, eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos Corredores do Poder. Eu vou voltar a conversar com Daniele Popov. Ela já abre esse bloco com boas informações, porque, Dani, você vai trazer notícia aí que
dá interesse principalmente para quem está preocupado com o bolso. Olha só, para adiantar, né? Preço de gás mais baixo, abono salarial sendo pago e o reajuste de aposentadoria acima do mínimo confirmado. É muita boa notícia de uma vez. Começa aí pra gente. É isso mesmo, Rosiane. Foi publicado no Diário Oficial da União o reajuste para segurados da Previdência que recebem acima do mínimo. A partir de 1º de janeiro de 2018, o benefício será reajustado em 2,7% e o teto previdenciário passa a ser de R$ 5.645,80. A portaria também define as novas faixas de contribuição do INSS de trabalhadores empregados, domésticos e avulsos. Esse desconto varia aí de 8% a 11% de acordo com a remuneração. O Ministério da Fazenda informou que os recolhimentos feitos em janeiro relativos aos salários de dezembro passado ainda seguem a tabela anterior. Bom, o preço do botijão do gás de cozinha GLP cairá 5% a partir de amanhã nas refinarias da Petrobras em todo o país e os reajustes do botijão de até 13 quilos passarão a ser trimestrais e não mais mensais. A decisão da Petrobras foi divulgada hoje. O preço médio de GLP residencial sem tributos, comercializado a partir de amanhã nas refinarias da Petrobras, será equivalente a R$ 23,16 por botijão de 13 quilos. E começou hoje o pagamento do abono salarial de PIS/PASEP. São quase 3.600.000 trabalhadores que têm direito de sacar esse benefício. Segundo o Ministério do Trabalho, serão liberados neste lote R$ 2.671 milhões. O valor referente ao PIS deve ser retirado em agências da Caixa Econômica Federal e ao referente ao PASEP em agências do Banco do Brasil. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. Insisto, outros detalhes aí sobre esses assuntos, inclusive que a Dani trouxe agora, você confere no site agenciabrasil.abc.com.br. Maurício de Almeida, na redação do Rio de Janeiro. Vou chamar você aqui de volta agora, mas para falar de um assunto que sempre está aí nos nossos corredores do poder, a questão da segurança no Rio de Janeiro, hoje com a operação com as Forças Armadas. O que é que você conta para a gente hoje? Eu sei que você tem uma série de informações aí, porque saiu também dados sobre a questão da violência e números no Rio de Janeiro. Depois o Vitor vai complementar também algumas informações, mas vai trazendo esse balanço para a gente. É isso mesmo, Rosé. Vamos começar falando dessa operação que teve início no começo da manhã de hoje. 3.000 homens das Forças Armadas e da Polícia participaram desta operação na favela do Jacarezinho e de Manguinhos. Na semana passada, um delegado da Polícia Civil foi assassinado na favela do Jacarezinho. Hoje, a polícia conseguiu prender 21 pessoas e também apreendeu armas e drogas. Mas a própria polícia admitiu que a operação vazou. Informações foram vazadas e, com isso, alguns traficantes acabaram escapando. E a Polícia Rodoviária Federal, em outra operação, conseguiu apreender na rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio a São Paulo, 60 armas. Foram 19 fuzis e 41 pistolas. Esse armamento estava num carro e o motorista estava com uma farda do Exército. A polícia confirmou que o motorista é realmente militar do Exército. Não quis revelar a identidade, disse apenas que ele trabalha num quartel do Paraná. É muito importante realmente apreender essas armas para reduzir o número de mortes, já que um estudo divulgado hoje pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro revelou um triste recorde para o Rio do ano passado, o maior número de mortes em 8 anos. Ao todo, 6.731 pessoas foram vítimas no ano passado, assassinadas no Rio de Janeiro, uma alta de 7,5% em relação ao ano anterior. O número de roubos também aumentou no estado, em 10,3%. Vamos continuar falando de violência, mas agora com o repórter Vitor Ribeiro, que está em Brasília. A organização, Vitor, Human Rights Watch, tem um parecer agora para tentar reduzir o número de mortes de policiais que causam mortes. Fala um pouquinho mais sobre esse assunto, Vitor. Boa noite. Boa noite, Maurício. Pois é, o relatório da organização não governamental Human Rights Watch mostra que de janeiro a novembro do ano passado, policiais de São Paulo que estavam em serviço mataram quase 500 pessoas, incluindo criminosos e inocentes. O número é 19% maior que o registrado em 2016. No Rio de Janeiro, a polícia matou mais de 1.000 pessoas nos 11 meses pesquisados. Nesse caso, o aumento é de 27%. Algumas mortes causadas por policiais resultaram do uso legítimo da força e outras do abuso da força. São dezenas de relatos, entre eles a chacina de Pau d'Arco. Ontem mesmo nós falamos sobre esse caso. 17 policiais
respondem pela morte de 10 trabalhadores rurais no Pará, com indícios de execução e alteração da cena do crime. O relatório da Human Rights Watch concluiu que o que parece óbvio, mas nem sempre as pessoas entendem. A violência gera violência. O aumento do número de vítimas da polícia foi acompanhado com o aumento do número de policiais mortos. Só o Rio de Janeiro perdeu mais de 100 policiais no ano passado. A gente segue com você, Rosiane. Obrigada, Vitor Ribeiro. Agora a gente vai mudar de assunto. A nossa pauta é educação, até também porque temos várias informações do MEC. Hoje foi divulgado o resultado do Enem. Tem aí também informações a respeito de datas, né, de próximas provas e também em relação ao SISU. Mas quem vai contar os detalhes para a gente é Daniele Popov. Isso, Rosiane, cerca de 30% dos inscritos no Enem 2017 não compareceram às provas. Esse número sobe quando se observa o grupo de estudantes liberados da taxa de inscrição. Foram corrigidas 4.725.330 redações. Delas, 309.157 não tiveram nota 0 e 53 registraram nota 1.000. Na edição anterior, foram 291.000 redações nota 0 e 77 notas 1.000, entre mais de 6 milhões de redações corrigidas. O ministro da Educação, Mendonça Filho, divulgou o resultado hoje pela manhã e, em entrevista aos jornalistas, afirmou que não há uma explicação clara para a variação das notas. Algum desempenho que avançou, por exemplo, na área da matemática, e até o desempenho em termos de notas na prova de redação também teve uma elevação com relação ao ano anterior, o que não se deu em toda a aplicação de todas as provas no exame do ano de 2017. Então, não há uma explicação clara e efetiva com relação a essa questão da variação de notas com relação a cada etapa do exame. Das redações nota 0, os principais motivos para desclassificação foram fuga ao tema e prova em branco. Também na divulgação dos resultados do Enem, o Ministério da Educação anunciou a antecipação das inscrições para o Sistema de Seleção Unificado, SISU, para o dia 23 de janeiro. Estudantes que fizeram o Enem 2017 e que queiram tentar uma vaga em instituições públicas de ensino superior têm até entre 23 e 26 de janeiro para se inscrever. Ainda no tema educação, será possível a partir de agora usar o nome social na educação básica e o Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional, explica pra gente. Oi, Vitor. Oi, Dani, boa noite. Pois é, uma boa notícia. O ministro da Educação, Mendonça Filho, homologou a resolução que autoriza o uso do nome social de travestis e transexuais nos registros escolares da educação básica. Com o documento, maiores de 18 anos podem solicitar que a matrícula nas instituições de ensino seja feita usando o nome social. No caso de estudantes menores de idade, a solicitação deve ser apresentada pelos representantes legais, pais ou outros responsáveis. O uso do nome social por travestis e transexuais é uma reivindicação antiga dessa parcela da população e já era possível nas inscrições do Enem. Somente no ano passado, 303 estudantes usaram o nome social no Enem. O estado com maior demanda foi São Paulo, onde 72 travestis e transexuais usaram o nome social. A gente volta com Rosiane. Obrigada, Vitor Ribeiro. Olha, várias informações aí positivas mesmo neste bloco em relação à educação e em relação a contas, né? Essa questão do dinheiro, que foi o que a Dani abriu no nosso programa nesse bloco, falando justamente sobre a questão de preço do gás mais baixo a partir de amanhã, a questão também do abono salarial que começou a ser pago hoje e ainda a questão da confirmação do reajuste da aposentadoria acima do mínimo. E agora todas essas informações em relação a o MEC, né, ao MEC, a educação, que vocês trouxeram para a gente e que você confere também no site agenciabrasil.abc.com.br. Eu vou conversar com Mariana Jungmann agora de uma notícia que tem impacto grande nos corredores do poder internacionais, né, Mari? Que é justamente a questão da viagem do Papa Francisco. Você conferiu alguns detalhes com a gente a respeito desta viagem esta semana, uma viagem que tem sido marcada por protestos, que o Papa também já pediu perdão a vítimas ali de violência sexual por parte do clero. Como é que foi hoje essa
essa agenda do Papa e essa dinâmica até mesmo de protestos contra ele, Mari. Rosiane, o Papa se despediu aí dos chilenos, desejando união e paz a todos eles, antes de seguir aí para o Peru, né? E aí o Papa também agradeceu a presidente chilena, Michelle Bachelet, por ter propiciado a viagem e aí se despediu dos chilenos, como sempre, pedindo a eles para rezarem por ele. Houve um episódio ali na despedida dele, Rosiane, enquanto ele circulava com o Papa móvel pela cidade de Iquique, no interior do Chile, e uma agente policial caiu de um cavalo que se assustou justamente com o veículo do Papa. Ele pediu, então, que o veículo parasse, desceu para ajudar a agente, ficou ao lado dela, inclusive, até o momento que o socorro chegasse. E aí agora, então, o Papa segue a viagem dele para o Peru. É curioso, eu tive a oportunidade, Mari, de fazer a cobertura do Papa Francisco aqui, quando ele veio ao Brasil, e essa atitude do Papa Francisco, que às vezes quando a gente pensa, você está falando ali de um chefe de Estado, né, o Papa, em relação ao Vaticano, aí você pensa isso em segurança de qualquer um desses chefes, de qualquer que seja o chefe, deixa a segurança toda louca, se foge do que eles dizem do protocolo. Numa situação dessa não tinha o que o Papa fazer, mas o fato de ele descer, com certeza, a segurança deve ter ficado... Mas aí a gente tem que lembrar que o Papa também não é apenas um chefe de Estado, né? É um líder religioso. E aí eu acho que faz todo sentido para ele, como líder religioso, prestar essa solidariedade a uma pessoa que está numa situação como essa. Ele não tinha outra atitude a fazer. Mas é curioso isso, porque realmente é uma quebra de protocolo. Num caso desse, como eu ressaltei desde o começo, uma quebra de protocolo ali absolutamente necessária. Não tinha, né, o que ele fazer não fosse essa atitude, só tinha isso mesmo a fazer. Mas na viagem do Rio de Janeiro, lembrando, quando ele esteve no Brasil, ele mudou ali o roteiro, ele desceu, ele falou, isso ali enlouquecia. E é sempre curioso, porque ele não teme essa questão da segurança, né? Mesmo em situação, numa visita com tantos protestos, com tantos atos de violência, incêndios, depredações. A gente vai encerrando o noticiário por hoje. Você confere outros detalhes na Agência Brasil sobre o noticiário em tempo real. E amanhã a gente está aqui de volta nos Corredores do Poder. Boa noite, Mari. Boa noite, a gente te espera aqui amanhã.